Chegou a hora de desvendar a movimentação nos bastidores do poder que pode mudar tudo. Parlamentares da oposição fizeram um movimento ousado, mas por trás das cortinas a história é muito mais complexa do que parece. Prepare-se para conhecer o jogo de xadrez político que está sendo jogado com a vida de Lulinha. Deputados e senadores da oposição, incluindo nomes como Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, Luiz Lima, também do Novo, do Rio de Janeiro, Adriana Ventura, do Novo, de São Paulo, o líder da oposição no Senado, Rogério Marinho, do PL, do Rio Grande do Norte, e o senador Eduardo Girão, do Novo, do Ceará, decidiram agir de forma coordenada. Eles protocolaram na terça-feira, 13 de janeiro de 2026, um pedido formal dirigido diretamente ao ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal. O alvo dessa ação não é qualquer cidadão comum, é Fábio Luiz Lula da Silva, mais conhecido como Lulinha, o filho mais velho do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Esse pedido não é algo leve ou simbólico. Ele pede medidas cautelares extremamente graves e invasivas. Os parlamentares querem que o STF determine a imposição imediata de tornozeleira eletrônica no Lulinha, um dispositivo de monitoramento que restringe a liberdade de locomoção de forma visível e constante. Além disso, exigem a apreensão do passaporte dele em um prazo curtíssimo, de apenas 24 horas. A ideia é clara: impedir qualquer possibilidade de saída do país. Eles argumentam que existe um risco concreto de fuga, de ocultação de provas ou até de obstrução das investigações em curso. Segundo o documento protocolado, essas seriam medidas legítimas e proporcionais, sem que representem uma antecipação de pena ou juízo condenatório. Mas será que tudo isso se sustenta? Para justificar essa solicitação tão pesada, os signatários apontam para menções ao nome de Lulinha em investigações da Polícia Federal. Essas menções surgiram no contexto de um esquema de fraudes bilionárias no Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. A operação em questão, conhecida como Sem Desconto, apura desvios que chegam a bilhões de reais, envolvendo descontos indevidos em benefícios de aposentados e pensionistas. O pivô central dessa trama é Antônio Carlos Camilo Antunes, apelidado de Careca do INSS, um lobista e empresário investigado como o principal operador do esquema. A PF encontrou indícios de que Lulinha poderia ter alguma ligação com ele, possivelmente como sócio oculto. E aqui entra outra figura, a empresária Roberta Luchzinger, amiga próxima de Lulinha, que foi alvo de buscas e apreensões pela PF em meados de dezembro do ano passado. De acordo com relatos de fontes policiais e materiais colhidos em operações, Roberta teria atuado como uma espécie de elo entre Lulinha e o Careca do INSS. Mensagens de WhatsApp, anotações, envelopes mencionados e até passagens aéreas aparecem nos autos como elementos que levantam suspeitas. A hipótese da PF é que Lulinha poderia ter mantido uma sociedade oculta por intermédio dela, recebendo repasses ou participando de negócios ligados ao governo federal. Alguns valores citados chegam a centenas de milhares de reais, como transferências de R$300 mil que teriam sido destinadas ao filho do rapaz, em código que os investigadores tentam decifrar. Tudo isso foi apreendido em endereços ligados a Roberta e o material ainda está sob análise detalhada da Polícia Federal. Mas aqui chegamos ao ponto mais crítico e revelador de toda essa história. Apesar de todas essas citações, menções indiretas e hipóteses em andamento, não existe, até o momento, um inquérito formal aberto contra Fábio Luiz Lula da Silva na Polícia Federal. O que há são apurações preliminares, checagens naturais que qualquer investigação séria faz quando um nome surge em depoimentos, conversas ou documentos apreendidos. Os agentes estão verificando se há elementos mínimos suficientes para justificar a abertura de uma investigação específica contra ele.
Sem isso, sem indiciamento formal, sem elementos concretos que o coloquem como investigado direto, o pedido da oposição perde completamente a base jurídica sólida. O advogado de Lulinha, Marco Aurélio de Carvalho, foi categórico ao comentar o caso. Ele afirmou que o pedido não tem qualquer fundamento jurídico. Sem inquérito aberto, não há como impor medidas cautelares tão drásticas quanto tornozeleira eletrônica ou retenção de passaporte. Para ele, isso não é uma ação em busca de justiça, é uma perseguição política escancarada, calculada especialmente agora, em pleno ano eleitoral de 2026. A oposição, segundo o advogado, está desesperada para criar desgaste no governo Lula, que segue forte nas pesquisas e é visto como favorito para as próximas eleições. Em vez de propor soluções para o país, eles preferem fabricar narrativas e usar o sistema judiciário como palco para ataques eleitorais antecipados. Marco Aurélio foi além, disse que o pedido causou mais risos do que preocupação na defesa. Ele classificou a manobra como um esforço exageradamente criativo, cheio de má-fé e atecnia jurídica. Lulinha, que atualmente reside na Espanha com a família desde julho de 2025, segue tranquilo e sereno. Ele já viajou de volta para Madrid, mesmo com toda essa polêmica em curso, sem qualquer impedimento judicial até agora. A defesa promete responder à altura. Vai acionar a justiça no momento oportuno para reparar os danos morais causados à reputação dele. Isso inclui, possivelmente, medidas contra os autores do pedido e até contra vazamentos seletivos de informações que alimentam essa narrativa. Vamos contextualizar melhor o tamanho dessa trama. O esquema no INSS envolve desvios estimados em mais de 6 bilhões de reais desde 2019, afetando diretamente aposentados vulneráveis que tiveram descontos indevidos em seus benefícios. A operação sem desconto já realizou várias fases, com prisões, buscas e apreensões. O careca do INSS é visto como o articulador central, conectando lobistas, empresários e supostos intermediários. Quando o nome de Lulinha surgiu, veio via Roberta Luchzinger, que nega veementemente qualquer papel de intermediária ilegal. A defesa dela afirma que eventuais transferências recebidas tinham relação com outros projetos, como um envolvendo canabidiol, e nada a ver com fraudes previdenciárias. A oposição, liderada por parlamentares da CPMI do INSS, usa essas menções para pressionar o STF. Eles argumentam que, como Lulinha mora no exterior, há risco real de fuga permanente, o que comprometeria as apurações. Mas sem inquérito, sem provas robustas, sem contraditório, impor tornozeleira ou confiscar passaporte seria uma medida desproporcional, quase punitiva antes mesmo de qualquer acusação formal. Isso levanta questões graves sobre o uso político do judiciário, sobre seletividade investigativa e sobre o quanto a polarização pode distorcer o devido processo legal. Imagine o cenário. Um filho do presidente, vivendo na Europa, sendo tratado como potencial fugitivo sem ter sido formalmente acusado. De um lado, a oposição grita por accountability e transparência. De outro, a defesa vê lawfare, perseguição e tentativa de linchamento midiático. Enquanto isso, a PF segue o trabalho técnico, analisando materiais, cruzando dados, decidindo se há fumaça suficiente para virar fogo. Até agora, o que predomina é a fumaça das citações, não o fogo das provas. Essa jogada revela muito sobre o clima político brasileiro atual. Estamos a meses das eleições de 2026 e já vemos táticas de antecipação de campanha. A oposição precisa de narrativas fortes para tentar virar o jogo contra um governo que mantém alta aprovação. Atacar o filho do presidente, mesmo sem base sólida, serve para gerar manchetes, mobilizar bases e criar dúvida no eleitorado. Mas também corre o risco de backlash. Se o pedido for negado pelo STF, pode reforçar a imagem de vitimização do governo e de desespero da oposição.
Lulinha, por sua vez, mantém silêncio público, mas a defesa age firme. Marco Aurélio de Carvalho, conhecido por coordenar o grupo Prerrogativas e por defender causas progressistas, está pronto para contra-atacar. Ele já pediu apurações sobre vazamentos ilegais que antecederam essa polêmica toda. Se houver manipulação de informações, isso pode virar outro inquérito, agora contra quem alimenta a máquina de acusações prematuras. No fundo, o que está em jogo não é só a reputação de um homem, é o limite entre fiscalização legítima e perseguição política. É o equilíbrio entre o direito de investigar e o direito à presunção de inocência. É o risco de transformar o Supremo em arena eleitoral. E é, acima de tudo, o futuro de uma democracia que já sofreu tanto com polarização extrema.